Hoje a gente vai fazer a análise de um versículo à luz da Kabbalah, Provérbios 27:18. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana encerramos a leitura da porção de Trumá, hoje focando nos parágrafos 84 e 85 do Zohar, nono ano de leitura. Bom, o que diz o provérbio que a gente vai analisar hoje, provérbio 27:18? Eu vou partir já direto para a tradução. Ele diz o seguinte: quem cuida da sua figueira, ou quem protege a sua figueira, comerá de seus frutos. E quem vela pelo seu senhor, quem guarda o seu senhor, por ele será honrado. Bom, então vamos lá. Do ponto de vista literal, acho que não tem muito o que analisar, né? Se você cuida da sua figueira, ela vai crescer, vai ficar forte, ela vai te dar frutos, e um dia você vai recolher esses frutos. E se você cuida do seu senhor, esse senhor vai reconhecer também o teu esforço, e amanhã vai te recompensar. Então o provérbio, no sentido literal, está falando isso. Tem coisas que você faz, se dedica agora, e no longo prazo você vai colher os frutos, tá? Agora, vamos lá, para o sentido cabalístico da coisa. A figueira, ela é muitas vezes comparada com a Torá, tá? Então tem um trecho do Talmud que diz por que isso acontece. Qual que é a relação da Torá com a figueira? Ao contrário de outras árvores, cujos frutos amadurecem ao mesmo tempo, né? Vamos dizer, sei lá, chega na primavera, todas elas dão os frutos e amadurecem, a figueira dá frutos o ano todo, de forma contínua. Então, isso vai simbolizar a Torá, segundo o Talmud, e o que na Torá, que aspecto? Que eu tenho que estudar constantemente. E cada vez que eu estudo, eu vou tendo frutos, né? Então, cada vez que eu revisito a Torá, cada vez que eu me aproximo, lembra que Torá aqui é a espiritualidade, né? Cada vez que eu vou, eu encontro novos ensinamentos, eu encontro novos insights, tá? Isso é a figueira, isso é a Torá. Então, quando ele fala aquele que cuida da sua figueira, né, ou aquele que protege a sua figueira, é aquele que está protegendo o estudo espiritual, protegendo a sua espiritualidade, a sua crença, a sua fé, tudo isso está incluso nesse aspecto. Tá? Agora, quando ele fala na segunda parte, do mesmo jeito, quem protege o seu mestre ou quem vigia o seu mestre será por ele honrado, o termo proteger aqui, vigiar, é em hebraico shomer. Tá? E implica não o proteger como eu estou protegendo algo que não pode ser roubado, obviamente. Aqui a ideia é eu sou obediente a esse mestre, tá? E também no sentido de absorvo o que ele tem para me dar, né? Eu preservo os ensinamentos do mestre. E claro que aqui tem, digamos, uma ambiguidade que também se mantém em português, né? Quando eu falo assim, você guarda o seu mestre, pode ser o seu mestre terreno, né? O seu professor, por exemplo, pode ser o mestre, Deus. Então a palavra hebraica é Adonav. Pode ser o teu senhor, né? Teu professor ou o senhor. Tá? Então a ideia é que se você pegar o mestre, né, como professor de espiritualidade, de Torá, ele vai representar o tzadik, o justo, a sfirá de Yesod, né? E é aquele que canaliza a luz para os discípulos. Então o discípulo que protege esse mestre, no sentido de protege e honra essa transmissão, é aquele que vai receber uma bênção de continuidade espiritual. Entendeu? Por isso que o versículo está ligando a figueira, a Torá, e honrar e proteger o mestre. E como eu falei, mesmo se você entender esse mestre como Deus, o significado se mantém, né? Se você protege e guarda os ensinamentos divinos, anda, né, com zelo nos ensinamentos divinos, você vai receber a bênção da continuidade espiritual. Então, para além da análise do versículo, que acho que agora ficou claro, aqui aparece a ideia muito importante na Kabbalah de que a honra, ela reflete a conexão espiritual que eu tenho. Pessoas que têm conexão espiritual com algo, com alguém, com alguma doutrina, elas honram essa doutrina. Quando você passa a desonrar algo, alguém ou alguma ideia, está mostrando que você não está conectado com aquilo, né? Você está desconectado espiritualmente daquela doutrina. Então esse conceito de honrar é a palavra muito importante na Kabbalah, kavod. Você também poderia traduzir como dar respeito e como dar glória. Por que isso é muito importante? Talvez o termo glória seja particularmente relevante em português. Porque ele alude à presença divina, né? A Shekhinah. Imagina que quando a presença divina se manifesta, você tem a glória, você tem a kavod de Deus. Então, qual que é a ideia? Cada vez que eu demonstro, como eu falei, honraria, respeito por alguém, eu estou mostrando um aspecto de glória
que é a própria Shekhinah. Eu estou fazendo com que a presença divina brilhe no mundo, entendeu? Trazendo em termos bem práticos. Aquele que zela pelo seu mestre, pelo seu senhor, e vou pôr a palavra ambígua de propósito, e se compromete com um estudo contínuo da espiritualidade, se compromete diariamente, continuamente a melhorar como pessoa, essa pessoa vai se tornar veículo de bênçãos. Essa pessoa vai receber frutos, vai receber também ela honrarias, vai receber sabedoria, né? Então isso ressoa com o ensinamento de que a Shekhinah repousa sobre aqueles que a honram, né? Aqueles que, por exemplo, estudam Torá. Então a ideia é que, à medida que eu vou mostrando respeito por uma tradição, por uma doutrina, por uma cultura, essa doutrina também vai interagindo comigo, né? E essa relação de respeito eu faço a Shekhinah se manifestar e aquela doutrina faz a Shekhinah se manifestar para mim. Ou seja, no fundo eu acabo estabelecendo uma dinâmica em que eu consigo revelar o próprio divino no mundo. Um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.